Bom, alô. Eu sou Felipe Rechamarek, essa aqui é a apresentação, né, do LeetCode 498, sou da turma M1. Eu consegui fazer o exercício em aula e agora, de diferença do meu código, eu só identei ele, deixei mais bonitinho ali conforme o senhor pediu. Era um exercício que tinha que percorrer matriz, né, e fazer o caminho de zigue-zague pela diagonal e ir colocando num novo vetor e dar aquele return. Então tu tinha que saber onde tu estava e a direção para onde tu ia ir. Aqui tem um print do meu submit, do LeetCode. Então os testes foram feitos. Para parte da lógica em si, né? Eu comecei assim, com uma condição, se não tivesse nada naquela matriz, então retornava nulo, aí já estava fechado, né? Se não tivesse nada, não tem diagonal. E aí, aqui comecei com essas quatro declarações, né? Quantidade de linha, quantidade de coluna foi mais para eu colocar um nome que não me confundisse tanto. Todos os elementos é a quantidade de linha vezes a quantidade de coluna, né? Eu vou utilizar todos os elementos aqui no for para conseguir percorrer tudo. Esse resultado aqui, ele serve para eu alocar e dinamicamente conseguir mandar depois de volta o return do vetor certinho, né? Aqui, para minha lógica agora em si, eu usei três parâmetros, que é a parte da linha, a parte da coluna e a parte da direção. Eu iniciei a linha e a coluna em zero, zero, porque é a primeira posição deles, né? E seguindo essa lógica aqui da imagem que que eles nos dão ali no LeetCode, tu sempre vai ter uma direção, uma seta ou para cima ou uma seta para baixo. Eu comecei com a seta igual a um, porque ele sempre começa subindo, né? Mas, né, não necessariamente, mas nesse caso aqui, para eu conseguir me achar, ele começa subindo. Mas se estiver descendo, eu vou mudar para menos um com o passar do tempo do meu código. Bom, esse for aqui, ele é iniciado em x igual a zero e ele percorre todos os elementos que tinham sido calculado lá, que é a quantidade de linha vezes a quantidade de coluna. E ele é incrementado sempre de um em um para conseguir percorrer todos os elementos da matriz e conseguir alocar ali as posições certas no vetor. A primeira linha, ele aloca ali no resultado x, né? Que é igual a matriz de linha de coluna. Tinha começado com zero zero, ou seja, a primeira posição sempre vai ser essa aqui, mais para cima, mais para a esquerda. É sempre a primeira posição aqui, então eu não mexo primeiro nela. Esses primeiros ifs aqui, ó. Então, como eu tinha dito antes, do if da direção, se for igual a um, vai ter. Eu achei dois casos especiais, principais, que é quando tiver bem para a direita, quando tiver no máximo de coluna e quando tiver bem para cima. Ou seja, linha mais alta e coluna mais para a direita. Esse primeiro caso aqui, então. Se coluna for igual a quantidade de coluna menos um, ou seja, se ela tiver bem para a direita, a linha vai aumentar e a direção vai tornar menos um. Isso aqui é provado pelo próprio informação que o LeetCode te dá ali, né? Porque aqui esse traçadinho aqui deu uma ajudada. Então, a linha ela aumenta, ou seja, ela desce, né? Desce para cá e a coluna não tem o que fazer, porque tu já tá no extremo, vamos dizer assim, ele bate e retorna, faz meio que um zigue-zague. Só que a direção muda, né? Vai para menos um, conforme dá para ver aqui, ó, se torna amarelinho, né? Isso aqui aconteceria a mesma coisa com 9, só que como era o último elemento, então já não dá para ver. E o segundo caso mais especial que eu identifiquei, se a linha for igual a zero, né? Se for aqui bem em cima, que o que que ele vai acontecer? Ele vai ir para a direita, né? A coluna vai aumentar, a linha não vai aumentar, né? Como ele é um zigue-zague, ele estava indo para cima, não tem como a linha aumentar. Então ele é rebatido para o lado.
Só que a direção acaba mudando. A direção acaba mudando. Só que se tu perceber, por essa minha lógica, o 3 também seria. Ele tá bem pra cima. Só que como não tem um elemento pra direita, eu tive que observar que ele vai ser rebatido pra baixo, né? E esse caso de ser rebatido para baixo, ele é mais importante, vamos dizer assim, para não dar nenhum bug de memória. Então, por isso que nesse if aqui foi feito primeiro isso. E em relação ao que sobrou, que é o resto, né, aqui, ele vai ser um zigue-zague bem padrão, em que ele vai descer uma linha e ir para a esquerda, ó, dá para ver aqui. Ele desce uma linha, não, desculpe. Ele sobe uma linha e vai para a direita. É, linha menos menos. Ele sobe uma linha e vai para a direita. Sobe uma linha e vai para a direita e ele segue a mesma lógica de sentido ainda, ele não muda. E esse aí então a gente vai para esse segundo else aqui, que é quando tiver em menos um, né? A direção estiver para baixo, que vai ser a mesma coisa, mais ou menos a mesma lógica. Só que agora a gente abraça a parte de baixo do código. Quando a linha estiver bem para baixo, ou seja, quando for a última linha, o que que ele vai acontecer? Ó, dá para seguir aqui o caminho, né? Ele vai aumentar a coluna e como não tem como aumentar a linha nem nada, ou diminuir a linha no caso, né, que seria, ele não vai mexer na linha, só que ele muda a direção. Então, se a linha for igual à quantidade de coluna menos um, a coluna aumenta e a direção fica igual a 1. Ok. Só que também temos o caso da coluna for igual a zero, ou seja, pela esquerda. A gente tem esse caso aqui que o Bitcode nos deu, que dá para observar aqui no 4. Se a coluna for igual a zero, a linha vai aumentar. Só. A coluna não é mexida porque tu já está na última coluna e como é um zigue-zague, né? Aqui seguiria aqui. Então ele acaba meio que descendo, ele é rebatido, a coluna não mexe. Só que a direção, novamente aqui, vai mudar. A direção vai voltar a subir. Porque como ele é rebatido. E aí o último caso, que é sempre nenhum dos dois, é o exato oposto lá do primeiro, porque quando ele estiver descendo e não for nenhum dos dois casos especiais, ele vai aumentar uma linha, né? Ou seja, ele vai descer e vai diminuir uma coluna, ou seja, vai para a esquerda, que é definitivamente um zigue-zague. O 2 baixa, vem para o 5 e vai para o 4. O 6 baixa, vai para o 9 e vai para o 8 pela esquerda. Só que dessa vez a direção não muda também. Ou seja, essa foi minha linha de pensamento pro for. É um espelhado no outro, né? A primeira parte a gente analisa a coluna da direita e o mais para cima, e a segunda parte, quando estiver descendo, a gente analisa a parte mais de baixo e a parte da esquerda. Como eu aloquei aqui dinamicamente um vetor, né? Na hora de dar o return eu não ia ter conseguido dar o free, né? Aí para isso, a coisa diferente que eu fiz também em relação ao código é que eu criei o main aqui, que eu não tinha criado na aula. E basicamente aqui eu criei a matriz, né? Aloquei tudo aqui direitinho. Criei aqui o resultado, que é o resultado lá da função, do, do, do vetor. E aí eu consegui dar free em tudo aqui. Consegui dar free. E aí é isso então. Eu coloquei no Doctor Memory. E pra falar bem real, eu não entendi muito bem. Tava falando que dava dando problema. E aí eu tentei resolver. E aparentemente eu usei o chat, né, pra ver se tinha algum problema e ele disse que era não era problema do meu código, era relacionado a alguma outra coisa de memória do meu próprio PC. Então, é isso, valeu, muito obrigado.